A Farol é uma igreja apaixonada por Deus. Amar pessoas é parte fundamental de quem nós somos. Caminhar nessa terra refletindo Jesus é a base para que vidas sejam de fato impactadas e para que os ambientes que nós estamos sejam transformados. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é mais do que uma missão, é realmente a nossa motivação todos os dias. Farol é muito mais do que um nome. Farol é uma visão espiritual para a cidade, é ser luz por onde passarmos, é chegar nas esferas de influência e fazer a diferença, sempre com amor e temor do Senhor. Isso é ser farol. Se nós concluíssemos essa manhã adorando a Ele, lendo Joel 2 e concluindo com Atos 2, de 1 a 5, nós já poderíamos nos dar por satisfeitos. Se nós nos sentíssemos cheios e ministrados pela presença de Deus, nós já poderíamos pegar as nossas coisas e ir para casa como vitoriosos. Porque a coisa principal e a centralidade do Evangelho é a entrega de Jesus, a sua ressurreição e o derramar do Espírito dele sobre toda a carne. Não há nenhuma boa palavra ou nenhuma grande pregação que você ouça que seja suficiente para aniquilar ou ofuscar o que significa ser um homem e uma mulher cheio do Espírito. Quanto mais incapaz você se sente, mais cheio do Espírito você é convidado a ser. Senhor, eu não me sinto cheio para isso. Deus, eu não me sinto bom para isso. Oh, bem-vindo ao time. Ai, Deus, eu acho que isso é grande demais para mim. Ok, hello. Todos nós estamos nos sentindo assim. Normalmente quando você faz algo para Deus de fato, você sobe com frio na barriga, o seu joelho treme, um toca no outro, e você tem um medo sobrenatural, que não é só um medo, é um temor que te constrange a não fazer nada sem Ele. Um dia Moisés estava subindo ao monte para ouvir a Deus. E ele disse, ó Deus, não me faça subir nesse lugar, se tua presença não for comigo. Esse tem que ser o grito meu e seu todos os nossos dias aí, Senhor. Não me faça subir nesse lugar, Senhor, se tua presença não for comigo. Jesus, tu és meu melhor amigo. Se nós entendermos que a incapacidade minha e sua é um convite estrondoso à glória de Deus, nós entenderíamos toda a centralidade do Evangelho. Porque foi por mim e por você. Foi por mim e por você que ele disse, ei. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu o som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam sentados. E viram que pareciam línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Isso é, Deus tem uma porção exata para cada um de nós. Não tem ninguém aqui que não foi convidado a ter uma porção do Espírito. Talvez você diga, eu não ouço Deus, eu não sinto Deus. Ei, então vai lá e pede a tua porção. Porque essa presença ela foi dividida igualmente sobre cada um deles. Às vezes só falta da gente dizer assim, ei, eu te quero mais e mais, Senhor, batiza-me. Batiza-me, Senhor, em outras línguas. Batiza-me, Senhor, com fogo. Batiza-me, Senhor, com amor. Batiza-me, Senhor, com benignidade. Batiza-me, Senhor, com revelação. Sabe qual é a pessoa mais perigosa da terra? É você cheio dele. Porque você ama perigosamente. Você ama como alguém que não tem medo de não se amar de volta. Porque você vive corajosamente. Oi. E você não precisa nem perguntar, nossa, o dia está quente hoje. Não, você já chega para alguém, Deus falou comigo. Deixa eu te entregar uma palavra. Eu não quero saber quem é a pessoa, Deus sabe. E se Deus falou, Ele quer falar com essa pessoa. Você cheio do Espírito vive uma vida aventureira.
E talvez você ache que a maior aventura que você já fez foi pilotar uma moto, foi surfar. A maior aventura que você fez foi correr. A maior aventura que você fez foi fazer um gol de bicicleta. A maior aventura que você fez foi mudar de cidade. Deixa eu te dizer, a maior aventura que você pode viver é uma vida que todos os dias depende do Espírito. E Ele diz para você, olha, eu estou te levando para outro lugar. Então eu vou. Porque eu estou vivendo uma aventura contigo, Senhor. Ore por aquela pessoa, vá naquele lugar. Eu vou, porque eu estou vivendo uma aventura contigo, Senhor. Ei, põe para fora o dom que eu te dei. Eu vou, porque eu estou vivendo algo contigo, Senhor. Eu não estou aqui para cumprir tabela. Eu estou aqui para escrever uma história contigo, Pai. Porque é uma porção do Espírito para mim e para você. É uma porção exata. Você não recebeu ainda, peça. Você não tem ainda, clame. Seja igual criança. Você já viu uma criança? Quando alguma ganha um doce, ou um presente, ou alguma coisa. A gente vê muito isso aqui quando a gente faz as festas da ONG. E aí você entrega para uma criança, não tem nenhuma que não chega assim, e o meu, tia? Não, tia ela é lá, né? Aqui é tia. Um negócio mais. E o meu? Cadê? Agora é minha vez. É por isso que a Bíblia diz que a gente precisa ter um coração como de criança. Quero ser como te amar e voltar para onde? Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Eita, esse crescimento burro social. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Mas sabe de uma coisa, Senhor? Não posso viver longe do teu amor, Senhor. E a palavra diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos, vindos de todas as nações do mundo. Veja, existe algo muito interessante aqui. Eu quero te convidar a entender o que significa, por exemplo, a descoberta do fogo. Talvez você nunca fez essa correlação com o mundo espiritual. Mas quando o fogo é descoberto nos primórdios, e você começa a estudar isso em antropologia, você estuda isso em história, de uma maneira mais restrita na escola, você entende que a descoberta do fogo gerou muita coisa. Número 1, gerou segurança. Animais peçonhentos não gostam de fogo. Lembre-se que Paulo, um dia ele vence o naufrágio. Quando ele chega na beira da fogueira, uma víbora ataca ele. Ele faz o que? Ele lança ela no fogo. A palavra fala que o povo de Israel, naquele momento, saindo do Egito, o que acontece com aquele povo? O Senhor coloca uma coluna de fogo durante a noite. E a Bíblia diz que para afastar os animais peçonhentos, para dar visão de onde eles estavam andando, para dar segurança. Então, eu estou falando com você só de Bíblia, tá? Não estou entrando em outra coisa. Então, várias vezes, você vê a descrição do fogo como segurança. Você vê a descrição do fogo como algo utilizado para o quê? Para comer, certo? A segurança alimentar também. Vocês já perceberam isso? Quando você derruba alguma coisa no chão, alguém nunca disse para você, joga no... Né? Não, isso vai passar no fogo, não tem problema não. Não, isso vai para o fogo, tem problema não. Por quê? Porque contaminação, ela deixa de fazer efeito quando um alimento vai para onde? Para o fogo, não é verdade? Estou falando aqui uma regra geral, tá? Não de coisas específicas. Quando a gente fala do ouro, nós falamos do fogo para refinar o ouro. Isso significa o quê? Tudo aquilo que é impuro, que não é valioso, que não vai tornar aquilo uma joia, ele faz o quê no fogo? Ele boia, o ouro fica. Então retira aquilo que não é precioso e o ouro fica puro. Ia cantar outro louvor, não vou me controlar. Refina o fogo. Estou quieta. Então o que acontece? Fogo. O fogo começou a ser alvo, inclusive, de disputas
na época da descoberta. Então, os povos entravam em conflito, porque um tinha fogo e o outro ainda não tinha e queria ter. Você já teve alguém que entrou em guerra com você porque você tem fogo? O que acontece? Porque está dando certo na vida dessa pessoa. Porque é Deus. E aí alguém tem raiva de você, você não sabe por quê. Você quer ser amigo da pessoa, mas a pessoa não quer ser teu amigo. Aí você pergunta, qual é a minha culpa? Nenhuma, é porque você tem Jesus. E às vezes quando a pessoa não tem, ela entra em crise com aquilo que você tem do Senhor. O seu papel é ter tanto Jesus, que você mostre quem Jesus é, e essa pessoa comece a amar você, porque primeiro ama Jesus, através de você. Porque Jesus está tão preocupado em inferno. Oxente. Que aí a gente entra em conflitos. Se nós vivermos de maneira simples aquilo que Jesus nos ensina, nós vamos criar pontes e não muros. Essa semana nós estávamos no carro e meus filhos se desentenderam por algo muito simples. Basicamente, a minha pequena entrou na fase de provocação. Ela gosta de porrocar o irmão, como diz ela. E ela estava porrocando o irmão. E uma hora Davi se chateou e fez ali, não aguento mais, para. Eu vou para esse lado, você fica daquele. Tem hora que a gente faz isso, né? Parte da nossa natureza. E aí ela ficou arrasada, que ele foi para um lado, ela para o outro. Porque, na verdade, provocação entre irmãos é um ato de amor. Sabe aquele irmãozinho chato da igreja que te porroca? Está tentando dizer que te ama. Só não sabe como. E aí, Davi, ela olha para Davi, e a gente falou, deu uma lição de moral nos dois. E ela olhou assim, ela ficou sentida, sabe? E expliquei que amor não é fazer o que a gente quer. Amor é falar na língua do outro. E que ela tinha que respeitar aquilo que aquela brincadeira incomodava o irmão. E aquilo estava afastando eles. Ela virou e fez, Davi, eu te amo. E Davi falou, olha Alice, toda vez você fala isso para mim. Mas não passa nem 2 horas e você faz a mesma coisa. Então não faz sentido você dizer isso para mim. Eu não vou cair nessa. Eu não vou, viu? Combinado, Alice, eu não vou cair nessa. E bem firme, sério, virou para o outro lado da janela. Daqui a pouco a Alice continuou. Davi, eu te amo. Davi, por favor, Davi, perdão, me perdoa. E Davi, Alice, eu já falei, depois a gente conversa. Primeiro você vai mudar de atitude. 2 senhores discutindo, né? Um papo assim, cabeça. Quando ela viu que não tinha mais jeito, ela começou a chorar e olhou para ele e fez, Davi, por favor, Davi, eu te amo, cai nessa. Cai nessa, Davi. O que aconteceu? Davi teve uma crise de riso. A gente também não tinha mais moral para nada. E ela falou, não riam de mim. E a gente falou, Alice, a naturalidade com que ela falou, cai nessa. Quando ele disse que não ia cair, ela disse, cai. Era sinceramente desejando que ele aceitasse aquele pedido de perdão e reconciliação. Porque quando nós vivemos Jesus, nós estamos mais preocupados com a nossa unidade do que como nós vamos ficar na fita. Eu quero tanto a vontade de Deus que não importa o quanto eu sou ridículo, engraçado, o quanto eu sou passível de julgamento dos outros. Porque, afinal de contas, existe uma opinião com a qual eu estou interessada. E essa opinião é a opinião de Jesus. Essa opinião é a opinião dele. É a grande diferença entre Davi e Saul na Bíblia. Na Bíblia, Saul, na hora que ele peca e o profeta confronta ele, diz, olha, é verdade, eu pequei, me honra diante do povo Israel, eu quero ficar bem. A minha imagem precisa ficar boa. Davi é confrontado e sabe o que ele diz? Olha, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra a direção do profeta, Senhor, me conserta. Davi não tinha uma preocupação em relação a como ele seria visto pelas pessoas. Ele tinha uma preocupação em relação ao que Deus tinha para ele e em voltar para o lugar da intimidade. Então, quando nós lemos a respeito do que aconteceu em Pentecostes, nós vemos pessoas sendo incoerentes a nível natural, mas sendo completamente coerentes com a ordem dos céus. Então, muitas vezes, a nossa incoerência natural é a nossa coerência espiritual. Você consegue entender isso? Deus diz para você, tipo, jejum é coerente para os outros? O povo já pergunta para você, é dieta? Incoerente para os outros. Coerente para o que Deus falou. Você fala assim, nossa, vou entregar uma oferta alçada no altar do Senhor. Aí você olha para suas contas e diz, mas eu precisava desse dinheiro para guardar. É coerente? Não, mas é coerente com o que Deus te falou.
Aí você fala assim, não, o Senhor me chamou para orar às 6 horas da manhã. Você pensa assim, meu Deus, mas meia hora no frio. É coerente no natural? Não, mas é coerente para o Senhor. O Senhor diz, levanta às 3 da madrugada para orar. E você pensa, meu Deus, para quê? Se eu orar às 6, não é a mesma coisa? No mundo natural é incoerente. Mas para o Senhor e para você, existe ali uma revelação específica. Quando Deus dá tempos, quando Ele marca estações. Então, quando Deus disse para o povo esperar no cenáculo, Ele simplesmente esperou. Então, houve luta pelo fogo, houve luta pela descoberta, houve luta pela manutenção, mas o fogo gerou muitas coisas para a sociedade. Até hoje a gente usa o fogo para cozinhar, não é verdade? Até hoje ele está presente no nosso dia a dia. Por quê? Porque se a natureza do fogo, aqui para mim e para você, iluminar, né? Cozinhar, gerar calor, aquecimento. Tu já parou para pensar qual o papel do fogo espiritual na minha e na sua vida? Me diga se não é parecido. Tira o que não presta quando a gente joga no fogo. Purifica a nossa alma quando a gente joga no fogo. Aquece a nossa alma quando a gente joga no fogo. Ilumina os nossos caminhos quando a gente põe fogo. Você já pôs fogo? Eu não sei você, mas de vez em quando eu falo assim, eu mando o teu fogo. O fogo consome o que não é bom. Você quer ver se algo permanece? Joga no fogo. Você quer saber se o teu relacionamento vai durar? Põe no fogo. E se eu mando o teu fogo aqui, porque o que é teu você aviva, o que não é você tira. Senhor, eu não consigo ver para onde eu vou. Espírito Santo, abre os meus olhos espirituais. Senhor, me aquece, me enche da tua presença, Espírito de Deus. De vez em quando você sente um negócio dentro de você, que até hoje eu tentei descrever e só encontrei uma maneira de falar. Um abraço na alma, um afago na alma, um negócio que te aquece por dentro. Quando você está cheio de Deus é assim. Tem algo que te pacifica, que te aquece, que te supre, que te nutre. Eu digo que é Ele abraçando a gente, o Espírito Santo nos abraçando por dentro. Então, quando nós falamos desse fogo do Espírito, nós estamos falando dessa realidade. Esse fogo gera unidade no povo e, às vezes, separação com aquilo que é do inimigo. Esse fogo clareia e esse fogo acalma. Esse fogo é mais do que um símbolo. É um estilo de vida. Você percebe que você nasceu para isso? Eu te provo. Se você, quando escutou o louvor, levantou, sinto muito, você foi chamado para ser cheio do fogo. O negócio estava aqui. Quem mandou tu levantar? Quem foi? Fui eu? Eu não. Alguém aqui no louvor fez, vamos, levante-se, bata a palma. Não, mas o Espírito que habita em você clama, Abba Pai, eu te quero, eu te desejo, eu te anseio. E aí você, não tem frio campineiro que segure o fogo do Espírito. Então nossa identidade, inclusive como corpo e como igreja, é essa. Sabe por quê? Porque é natural. Tudo que é forçado é ruim. Tudo que é forçado é ruim. Pode pensar, me diga uma coisa forçada que é boa. Só se for meu marido me obrigando a tomar vitamina. Porque o resto, eu gosto do efeito, mas fico com raiva dele. Tá aqui suas vitaminas, tome. Sabe quem vai ficar com raiva? Mandar eu fazer alguma coisa. Entendeu? Eu até ia tomar, só porque disse, toma. A nossa carne. Mas nada do que é posicionado como obrigação funciona. Porque a sua natureza é de liberdade. Porque Cristo nos libertou. Porque onde o Espírito, isso é onde é o fogo de Deus está, aí a liberdade. Então nós somos convidados a decidir. Obediência, gente, não deve ser tratada como uma obrigação. Obediência deve ser usada e entendida como adoração. Senhor, eu te obedeço porque eu te adoro. Senhor, eu faço algo que é desagradável para a minha carne, mas eu faço o quê? Eu sou um escravo de orelha furada. Você já ouviu essa expressão? Se não ouviu, é muito legal. Joga no Google, que hoje é fácil. Não precisa nem pegar uma enciclopédia. E você vai aprender. Na época da abolição da escravatura, surgiram os soldados de orelha furada. Eles tinham tão bons relacionamentos com seus senhores. Veja que incrível. Completamente oposto à natureza de ser escravo, não é verdade? Eles tinham bons relacionamentos e eles optaram por receber um salário porque existia o quê? Uma geração que já era abolicionista.
Não foi só a princesa Isabel que assinou e disse ok. Havia um povo por trás que gerava isso, como hoje existe gente. Aí me dizem, é que o Espírito Santo tem a ver com a política e com leis. Tudo, meu amor. Se você estudou pouco, você acha que nada. Ui, desculpa. Foi sem querer. Tudo. A gente não se submete ao padrão, mas nós lutamos pelo padrão santo ser estabelecido. Você tem uma voz. Você não é um eco. Até porque Jesus disse o que? Dai a César o que é de César. E Deus o que é de Deus. Em outro determinado momento, o que ele ensina? Pega as parteiras do Egito, escondendo o menino. Estava indo contra a lei, meu amor. Mas está indo a favor do propósito para que algo novo surgisse. Você consegue entender? Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Não é o tema, qualquer dia a gente destrincha ele. Deixei uma pulga atrás da orelha. E qualquer dia a gente marca um encontro só para conversar sobre isso. Combinado? Porque a Bíblia nos dá essa segurança. E aí o que acontece? Esses escravos, eles já tinham senhores que eram abolicionistas. Então eles já recebiam um salário, eles já tinham um outro padrão de vida em relação a outros escravos que eram de quê? De realmente senhores que queriam a escravatura como uma desculpa para aquele serviço. E aí, quando há abolição, quando a lei sai, esses escravos escolhem continuar servindo e trabalhando onde estavam, mas agora com o quê? Eles iam ter benefícios, aumentos salariais, mas iam ter uma luta ainda. Não é verdade? Se nós estudamos a história do Brasil, nós sabemos que existe sim racismo, existe sim luta de classe, existe sim uma batalha para chegar a um lugar. Então, tudo isso é real, é verídico. Nem tudo, gente, a gente pode colocar numa base de problema ou de, é só estar usando a pauta. Não, muitas coisas são reais. Converse com alguém que entende isso na pele e não através do seu pensamento parcial de um assunto. Então, esses escravos se posicionaram e disseram, não, nós queremos ser escravos. Então, nós queremos continuar nessas fazendas, com essas pessoas, com esses senhores, exercendo atividade. Porque pare para pensar que aquele que saiu de um lugar onde ele exercia esse trabalho de escravo, ele ia ter que sair agora para procurar emprego. Você parou para pensar nisso? Ele ia ter que sair dali, de um dia para a noite ele era livre. Mas aí ele ia fazer o quê? Ele ia trabalhar onde? Como que ele ia lutar? E esses escravos faziam o quê? Nós queremos ser o quê? Nós precisamos avisar que nós estamos aqui de forma voluntária. Eles furavam a orelha e colocavam um brinco, uma argola, dizendo, olha, eu estou aqui, mas eu sou um escravo de orelha furada. Eu estou aqui por livre, espontânea vontade. Eu tenho um acordo com esse senhor, eu tenho um pagamento para isso, eu exerço uma função. Então, de um dia para a noite, eles mudam a natureza do que eles eram e do que eles faziam. Então, quando nós falamos a respeito de obediência a Deus, nós não falamos de obrigação, nós falamos de uma servidão por livre escolha. Por isso que a gente usa a expressão que eu sou um escravo de orelha furada. Era tipo o brinco que Alan tem. Ele é escravo de orelha furada do Senhor, não é verdade? Eu e você somos um escravo de orelha furada. Nós estamos dizendo, eu escolho estar aqui. Eu escolho, Senhor, fazer coisas difíceis para mim, mas que são condizentes com o que o Senhor quer, porque eu tenho um acordo e eu tenho uma aliança contigo. E nós podemos aprender algumas lições a respeito desse espírito, desse derramar. Quando nós falamos do que nasce a partir do cenáculo, nós falamos da igreja primitiva, tá? O tema é esse, igreja primitiva. Isso é a igreja primeira, igreja originária. A palavra diz que eles saem dali. E as igrejas começam a nascer, porque eles começam a se espalhar. Quero te lembrar que depois desse tempo começa uma perseguição muito forte aos cristãos. O que nós conhecemos como diáspora. Diáspora. E as pessoas nos livros de histórias dizem o povo fugitivo. Fugitivo não, enviado. Às vezes está dizendo assim, meu Deus, eu sou um fugitivo, você é um enviado. Meu Deus me tirou desse lugar, que situação. Às vezes você saiu até debaixo de vergonha. E o Senhor está dizendo, enviado. Porque Deus não vê como o homem vê. Sabe, a gente se apega muito aos nossos lugares de dor. Ai, nesse lugar. Ai, aquela situação. Ai, aquele negócio. Ai, sabe de uma coisa? Me libertei
da opinião dos homens. E hoje o que importa é o que pensa sobre mim. O maior inimigo de um derramar genuíno do Espírito é o quanto nós estamos apegados ao que querem e ao que pensam de nós. Porque um derramar do Espírito, gente, não é só a manifestação. A manifestação você conhece. Aleluia! Eis que te digo. Sou totalmente a favor. Tenho raiz assembleana. Desemboca o vaso, Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite. Linda é tu. Sabe o que acontece? Tudo isso é gostoso, isso é manifestação. Mas isso precisa me acompanhar em atitudes. Você percebe? O avivamento é uma construção de manifestação com transformação. Então o avivamento mistura o poder com a glória. O poder é aquilo que eu vejo, a glória é aquilo que eu recebo. Glória é um derramar sobre mim. Glória é quando eu consigo dizer, Senhor, tu reinas sobre mim. Eu me rendo, Senhor. Senhor, eu mudei. Que é isso? Meu Deus, eu não sinto mais aquilo que eu sentia. Eu não vejo as coisas do jeito que eu via. A minha concupiscência foi trocada por um desejo que nasceu de você. Isso é a glória. E a manifestação é aquilo que nós experimentamos, que é natural. Nós somos chamados a isso. Nós somos chamados à presença. Nós somos chamados, Deus, a sentir o Senhor e manifestar isso. A arte é uma expressão disso. O louvor é uma expressão disso. É a minha alma correspondendo àquilo que o meu espírito recebeu. Quando a irmã Ana grita, Jesus é lindo! O que é isso? É uma resposta dela entre o espírito dela recebeu convicção e a alma dela liberou uma manifestação. Entende? Então, quando você tem uma visão, o teu espírito está comunicando algo de maneira que o teu corpo possa entender. Estamos juntos? Então, veja só, esse povo recebeu isso. Algo foi derramado. E aí a diáspora acontece. Roma começa a perseguir eles e eles se espalham. Peraí, o que a Bíblia falou? Vocês estão me acompanhando? Estou falando muito rápido? Não? Que bom, já se acostumou, né, irmãos? Então, o que acontece? Eu recebo. Então eles recebem aquele derramar, Roma começa a perseguir. Aí alguém sempre diz assim, meu Deus, agora que eu me converti, tudo está difícil. É diáspora, minha filha. Deus está te espalhando para poder te expandir. E aí, às vezes, a única comunicação que ele tem é fechar portas em lugares que não te cabem mais. É deixar algumas dificuldades denunciarem que algumas batalhas você vai vencer e outras coisas você vai deixar ir. Faz parte. Vai doer algumas coisas, abandonar? Vai. Mas você vai ser plenamente saciado de maneira que eu não me lembrarei das coisas passadas. É o que diz a palavra. Eis que tudo se fez novo. Dá-lhe Bíblia. É Bíblia. Ai, tô com dúvida. Bíblia. Essa menina tá difícil. Bíblia. Meu Deus, eu não sei o que pensar. Bíblia. Senhor, o que é o correto a se fazer? Bíblia. Domingo ela não vai. Vai. Domingo ela não vai. Ela vai. Domingo ela não vai. Vai. E menina que requebra é Bíblia na cabeça. É assim. Ai, tu tá cansado. Não quero ir hoje. Alguém tem uma Bíblia para me emprestar? Era da tecnologia, que perigo. Ler a Bíblia no papel. Glória a Deus, Daniel, obrigado. Obrigado, Davi Elijah. Alisson. Eu tô tão cansada hoje, amor. Eu não vou, não. Vai, bora, levanta. Porque tem libertação que vai acontecer em oração. E tem libertação que é na mão. Quer libertar o teu filho da concupiscência? A palavra fala, a vara da disciplina. Como você vai interpretar? Aí, eu não sei. Mas se quiser conversar, depois a gente conversa. Ai, não quero ir. Se você esperar sentir tudo, você nunca vai ter nada. Se você esperar sentir tudo, você nunca vai conhecer Jesus de fato. Porque nem tudo é sobre sentimento. Rapaz, tu que é casado mais de 10 anos, todo dia é... Ui!
Não, tem dia que você está ali porque você tem um compromisso e você está amando aquela pessoa. Amar é permanecer. Permanecer, amor, a coisa mais linda do amor é que você não precisa de para fazer aquilo que está no coração de Deus e aquilo que agrada o outro. Você olha para o outro, você tem uma aliança, você tem um compromisso. É a aliança que sustenta o amor, não é amor que sustenta a aliança, não. E é assim com Deus. Então nós temos que ter cuidado, porque o Espírito não é só sentimento, o Espírito é movimento. Ai, eu não estou me sentindo bem hoje. Em nome de Jesus, eu vou ficar aqui. Se tu ficar, tu vai ficar pior. Bíblia na cabeça. Oh, Jesus. Eu irei. Eu irei. Eu irei. Se a Bíblia não está resolvendo você ler, põe lá na cabeça, dá uma porrada em si mesmo, levanta e diz, bora! Reage, crente! Tira o cropped e põe a Bíblia. Desliga o telefone e pega a Bíblia. Desliga a televisão e Bíblia. Ai, meus filhos estão tão difíceis. Bíblia. Ai, eu vou desistir. Que vai desistir que nada, dá-lhe Bíblia. Eu irei. Eu irei. A palavra me garante. Aí a gente não quer louvar. Bíblia. Porque o Espírito é aliança. E a aliança sustenta o avivamento. Não é mover que sustenta o compromisso. Obrigada, ela está íntegra. Por enquanto. Então nós precisamos entender isso. Que essa permanência gera um efeito sobrenatural. E a igreja primitiva nos ensina isso. Deus às vezes está te fazendo uma diáspora, está te empurrando para lugares desconfortáveis, está fechando portas para abrir outras, está levando você, às vezes, você está experimentando de um limite. E você não entende que você está no limite, você não entende a guerra que você está vivendo. E Deus está te empurrando para a presença dele. Então, junto com a diáspora, quando o povo começa a fugir de Roma, aonde eles chegavam, nascia o quê? Uma igreja. Porque o que a palavra fala? Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Então, a igreja não nasce do prédio. O prédio nasce da igreja. Foi assim que nasceu em Orlândia. Começou um fé lá, numa garagem. E o fé foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Abriu o culto de domingo. O culto de domingo foi expandindo, alugou o prédio. Mas primeiro começa na nossa natureza. A gente aqui começou na rua, depois foi para um salão. Do salão, ficava salão e rua, depois foi para hotel. O hotel mandou a gente embora, foi uma baita de uma diáspora. Disse, pandemia, vai embora. A gente foi. Nasceu a Farolzinha, que era uma casa de bolo. Eu brinco que era a casa da viúva. Uma antiga casa de bolo. E agora nós estamos aqui. A gente estava lá, a gente já estava sendo vomitado por Deus, não cabia, a gente tinha medo das crianças saírem na rua, que elas queriam correr, batiam uma na outra, batia nos irmãos, caía a gente no chão. Começou a não caber. O que ele fez? Diáspora. Sabe quando você começa a ficar incomodado numa situação? Tem um incômodo que vem da tua alma, da tua carnalidade. Ai, os irmãos não olharam para mim. O pobre do irmão estava com dor de cabeça. Ai, a pastora hoje, você via, tá com a cara... Meu amor, não dormia na noite anterior, o menino gripou, o nariz entupiu, levantava, botava soro, saía catarro de um lado, catarro do outro, era só isso. Nada contra você. Aí isso é falta do Espírito, aí você resolve com Jesus, porque o que eu posso fazer é orar por você, agora o Espírito quem tem que querer é tu. Agora tem hora que a gente fica, ai, tem algo aqui se movimentando, meu Deus, parece que esse trabalho, tem alguma coisa, Deus está te movimentando. Ai, não quero mais viver a vida desse jeito, não. Que é isso? Eu estou vivendo uma rotina assim que está me consumindo. E eu não estou tendo tempo para Deus, eu não estou tendo tempo para minha família. Eu não estou tendo tempo para simplesmente deitar no chão e orar. O que está acontecendo? E Deus está te movimentando. Bora, tenta algo novo, vamos se expandir. Isso é o Espírito fazendo. Então, expansão. Então, com a igreja primitiva, a gente começa aprendendo isso. A gente começa aprendendo que tem determinados momentos que quando nós somos cheios, Deus começa a nos empurrar para algo novo. O novo não é uma promessa, o novo é um estilo de vida. Se alguém diz para você assim, olha, o novo, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver
algo novo. Então, o novo não é uma promessa para mim e para você. O novo é um resultado. Porque a palavra fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Isso está dizendo o quê? Que com o Espírito Santo a gente tem novidade de vida. A novidade é o resultado de alguém que é cheio do Espírito e não uma promessa para quem não conhece a Deus. Porque o povo de Israel teve um novo todo dia. Opa! Era o sapato que não se gastava, era o fogo que descia, era a nuvem que caminhava, era o fogo que descia do monte, era os mandamentos, era a terra se abrindo na revolta de Corá. Era muito movimento naquele deserto. Mas aquilo não tornou o povo mais crente. Tornou o povo mais egocêntrico. E a garantia que Deus deu para eles para chegar na terra prometida se tornou o cativeiro que os fez morrer no deserto. Porque o que você precisa é gerar coisas novas com Deus. E não só receber coisas novas de Deus. Unidade e oração são essenciais para a manifestação do Espírito. Você pode perceber que Deus poderia ter derramado o Espírito sobre um. Não podia. Pedro recebe, não é tu que é pedra que vai edificar a igreja? Então Pedro recebia, Pedro tocava nos outros e os outros recebiam. Não, o Senhor uniu todos e disse... Essa manifestação é equivalente. Esse derramar em unidade. Então a minha unidade e a sua é fundamental para que a gente seja cheio. Veja que coisa interessante. Porque o Espírito só é testado na unidade. Como assim? Sou cheio do Espírito. Alguém pisa no meu pé? Ai! Não é cheio. Aí eu sou cheio do Espírito. Aí o cônjuge vem com a palavra atravessada. Aí você... Não é cheio. Eu sou cheio do Espírito. Aí apronto que eu digo no trabalho. Vai ver. Eu vou me vingar. Você vai ver o que eu vou fazer. Não é cheio. Aí você sou cheio do Espírito. Alguém te trai. Não é cheio do Espírito. Você estava com medo. Você fez uma coisa errada, você precisa confessar o pecado. Aí você, não é bem assim, mentiu. Não é cheio. A unidade desafia e nos expõe se estamos cheios do Espírito ou cheios de nós mesmos. Com essa igreja primitiva nós aprendemos que a unidade libera coisas que a individualidade não é capaz de fazer. Você já experimentou, você que é casado, você pode perceber. Você começa a orar sozinho, é bom para o teu tempo com Deus. Mas quando você quer algo sobre a família, você precisa orar junto. Você começa a orar junto, parece que o negócio alinha os corações, conecta as situações. Por quê? A unidade, a unidade, a unidade. Pelo amor de Deus, eu não tenho tempo. A unidade. O Espírito Santo é quem te capacita. A igreja primitiva aprendeu isso, que não havia nada que elas pudessem fazer. Que se não fossem debaixo da unção do Espírito, aconteceria igual. Às vezes você está lutando tanto por algo e você não sabe por que as coisas não mudam, porque você está lutando na sua carne. Você está fazendo na força do seu braço, que você dá conta de fazer. Você já experimentou fazer a tua parte e pegar aquilo que você não dá conta e entregar para o Senhor? Parece algo tão simples, mas a gente erra tanto nisso. Quando a gente vê, a gente está lá lutando sozinho de novo. A gente está lá guerreando sozinho de novo. Isso aqui para mim é fundamental, gente. O poder do Espírito, ele é acompanhado pela pregação do Evangelho. Não tem como você ser cheio e não falar de quem ele é. É natural. Você chega num lugar, você tem um testemunho para contar. Você conhece alguém, você... Posso orar por você? É natural, está fluindo de você o tempo inteiro. Você consegue amar de uma maneira natural, porque quando nós estamos cheios do Espírito, nós revelamos a natureza de Jesus. Sempre tem lugar para mais um na nossa casa, sempre tem lugar para mais um numa mesa de conversa. Você sempre consegue parar por alguém, porque dentro de você algo clama por quem Jesus é. Existe uma pressa em você. E essa pressa é para que mais gente conheça Jesus. Essa pressa é para que pessoas entendam quem Ele é. Essa pressa é conseguir explicar daquilo que você está vivendo e sentindo. Existem algumas pessoas que não gostam de contar novidade. Eu sou do tipo que compartilho com todo mundo. Por falar nisso, gente, eu estou de lojinha da Farol.
E quando você abençoa essa lojinha, você está abençoando a nossa conferência. Então eu sou do tipo assim, que sempre contei o que eu gosto. Alguém diz assim, que blusa legal, R$5. Em tal lugar. O sapato. Por quê? Porque eu acho que o que é bom é para ser compartilhado. Tirando meu marido, o resto eu compartilho. Por quê? Porque quando você tem algo bom, e sua natureza é de Jesus, você quer que todo mundo tenha. Olha, faz assim, faz aquilo, olha aquilo, não sei o quê. Você sempre tem algo novo para contar. E se o evangelho é boas novas, como que eu posso ser cheio do Espírito Santo e não falar de quem Jesus é? Ei, deixa eu te contar uma coisa. Eu estava passando por um momento difícil. E aí um dia eu comecei a orar, eu fui num lugar, eu conheci uma pessoa que me falou de Jesus. Deixa eu falar para você também. Faz parte da sua natureza quem Jesus é. Quando o Pentecostes vem, você percebe que o povo começou a falar em diversas línguas e várias pessoas começaram a se converter, línguas diferentes, as nações começaram a ouvir. Eu quero te lembrar que aquilo que precisou ser destruído em Babel, que Deus precisou dividir o povo com línguas diferentes, porque eles estavam fazendo planos para si mesmo, planos de destruição, planos que iam devastar o projeto original de Deus, aquela carnalidade que fazia os homens quererem lutar contra Deus. Em Babel, cada um começa a falar uma língua. Quando o Espírito vem, o Senhor une todos os povos na língua. Para dizer assim, o que a carne destruiu em Babel, o meu Espírito restaura em Pentecostes. Porque Deus sempre foi um Deus de unidade, Deus sempre foi um Deus de aliança. Ei! Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Vão ver o impossível acontecer. Então esse impossível é gerado numa pessoa que divide a sua mente em entender que a razão não gera aquilo que só um espírito ativado é capaz de gerar. Essa pessoa que quebra fundamentos da razão, só contra a razão, inteligência, conhecimento, nada disso. Nada, super a favor. Mas eu acho que tudo isso se submete à voz do Senhor. Porque o especialista diz isso. Meu amor, deixa eu te perguntar. Tu conheces o especialista do especialista? O que criou o especialista e a especialidade também? Porque o nome dele é Jeová. Mas as pesquisas dizem isso. Rapaz, eu não vivo de pesquisa, não. A pesquisa diz que quem cai de avião morre. Tá aí Neto, jogador, Vivinho da Silva. Porque a especialidade de Deus é confundir as pesquisas. A especialidade de Deus é milagre. Sinto um cheiro novo. Milagre. A especialidade de Deus, a palavra diz, é confundir os que são e levantar os que não são. Porque a razão tem que se submeter ao comando da voz de Deus. Rapaz, vê que interessante, tem gente que confia num avião. Um negócio pesado, com 2 asas, que voa. Qual é a tendência de um bando de lata ali? Mas é mais seguro que andar de carro, a verdade é essa. De acordo com especialistas. Aí tu entra naquilo, tu não conhece o piloto e tu confia. Tem gente que até dorme. Eu fico indignada com o Jonatas. Ele entra no avião, o avião nem decola dele já. Mas rapaz, eu tô ali orando pelo piloto. Ele já dormiu? E então o que acontece? A gente confia, não é verdade? Por quê? Porque aquela pessoa sabe pilotar. Quem te diz que ela sabe? Tu viu o diploma? Tu conheceu, tu falou, opa, meu irmão, tudo bom? Quantos anos de experiência tu tem? Não.
Você confiou, você entrou, porque a companhia aérea te disse, porque foi dito que tem um piloto, porque você sabe que aquilo voa. Mas aquilo é mais contra a razão do que você confiar em Deus. Porque Deus tu conhece, a palavra garante quem Ele é. Olha, tem aqui, você pega a Bíblia, tá cheio de estudo de caso dele, de um monte de milagre que ele fez, e tu tá aí pensando se vai crer ou não vai crer. Deixa eu te dizer, precisa ser menos inteligente para crer do que para não crer. Você precisa fazer menos esforço. Então, crer em Deus hoje é um quesito de inteligência. Porque se você olhar desse jeito que você gosta de olhar para tudo como pesquisa, você vai entender que você pega a Bíblia e está ali explicando quem Ele é, quem Ele fez, como Ele te gerou, como Ele criou. Então eu não quero saber o que me dizem, porque a fé, porque a fé move montanhas. A palavra diz: se você tiver fé, você vai tirar o monte, sai daqui, vai para lá. Eu não quero saber o que me dizem, porque se eu posso crer naquilo que os homens criaram, mas eu devo crer naquele que criou os homens. Ser cheio do Espírito é uma atitude inteligente de pessoas que sabem que a vida vai além daquilo que eu posso ter em mãos. Mas eu fui criado para algo maior. Eu não quero saber o que disse o médico, porque eu quero saber o que diz o médico dos médicos. Eu não quero me abalar com o que diz o homem, porque eu conheço aquele que criou o homem com suas próprias mãos. Eu não quero temer o que diz um juiz, porque sabe de uma coisa? A palavra fala que ele é o justo juiz. Eu não quero saber o que me dizem as pessoas, me perdoem, mas eu quero saber o que me diz o Senhor. Porque ser cheio do Espírito é um passo de total conhecimento, entendimento de quem Deus é. Eu sei que a palavra se cumpriu. E ela diz em Joel 2:28, depois que tudo aconteceu com Jesus, que depois disso eu derramarei o meu Espírito sobre os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão. A promessa não é só para você. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Enquanto nós não estivermos vivendo isso, nós continuaremos clamando: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero mais de Ti. E eu vou desejar isso, e eu vou clamar por isso, e eu vou sonhar com isso, porque Ele é um Deus que fala e que cumpre. Ele é um Deus de promessas. Ele é um Deus que vai além do impossível. Ele é um Deus do sobrenatural. Ele é o Deus. Se Deus é esse, que Deus é esse, que faz além do que podemos, que faz além do que entendemos, que Deus é esse, eu posso crer. E sabe de uma coisa, se eu puder te desejar algo muito bom, eu te desejo nessa manhã que você seja cheio do Espírito. Que você receba dele. Porque você foi criado para isso. Você foi criado para ir além. Mas isso a gente não recebe, gente, por entender. Isso a gente não recebe por força, nem por violência, mas pelo Espírito, como diz a palavra. E o meu convite para você nessa manhã é esse: simplesmente deixar claro para Deus: eu quero. Sabe, Deus, eu quero ter sonhos, eu quero ter visões, eu quero falar em línguas, eu quero ser cheio de amor. Senhor, eu quero profetizar. Senhor, eu quero que minha geração, Senhor, veja e creia que o Senhor é Deus. Sabe, Senhor, eu preciso de mais de Ti. Sabe, Deus, eu desejo receber mais. Sabe, Senhor, eu quero mergulhar. Sabe, Senhor, existe algo que me faz levantar e te dizer que eu te quero, eu te quero, eu te quero. E nessa manhã eu te quero, eu te quero e eu te quero. Eu te quero com todas as minhas forças. Eu te quero além das medidas. Se o Senhor fez em Pentecostes, o Senhor pode fazer de novo. E minha oração por você é essa nessa manhã: que se você veio cheio já, que você receba uma unção transbordante. Se você chegou aqui se sentindo vazio, vazia, que você saia cheio e cheia. Que se hoje você veio sem nem saber o que é isso, você tem esse desejo: eu preciso dessa presença, Pai. Que hoje, de fato,
você possa dizer ao Senhor: Senhor, por favor, cai nessa. Cai nessa, Jesus. Porque eu te amo. Então olha para mim, Senhor. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim, Senhor, nessa manhã. Eu preciso da tua presença. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão,